tá chovendo em Florianópolis, eu não quis ir para o cinema do shopping logo e eu decidi ficar em casa assistindo Nonas, telefilme da Netflix protagonizado pelo Vince Vaughn. O que eu tinha a perder? Afinal de contas, um telefilme indicado ao Emmy 2025. Olha, Netflix, você conseguiu. Filme de boa qualidade, filme com uma história legal, não é uma história absurda, não tem nada muito desconectado com a realidade, baseado em fatos reais. Então vamos conversar sobre isso. Quando você pensa em Itália, você automaticamente pensa em comida. Não, você não pensa em conflitos históricos, você não pensa em Nero, você não pensa em Roma, você não pensa em Roma pegando fogo, você pensa em comida, você pensa em cannoli, você pensa em pizza, você pensa em macarronada, você pensa na paixão do italiano em comer bem. Uma das melhores culinárias do mundo foi construída através de mãos e mentes de nonas italianas, de senhoras que dedicaram a sua vida a alimentar seu marido, seus filhos e seus netos e entregar ao mundo um gesto de amor. Muitas pessoas entendem que cozinhar é um ato de amor e de fato é. Você está dedicando o seu tempo para alimentar alguém. Isso não é algo que você pode fazer de forma frívola ou casual. Há uma grande diferença entre você cozinhar uma macarronada italiana legítima e um miojo que leva 3 minutos. Aliás, qualquer coisa na vida que dura apenas 3 minutos para se fazer não é de boa qualidade. A senhora entendeu, né, dona Dulce? A senhora que aguenta o senhor Gervásio, a senhora entendeu o que eu quero dizer. Cozinhar é um ato de amor, de forma indiscutível. E talvez poucas pessoas vão te amar mais na vida do que a sua avó. Pode ter certeza, ela não é apenas uma mãe com açúcar. Ela é a mulher mais apaixonada da sua vida. Ela é aquela pessoa que morreria por você, que ameaçaria algumas pessoas por você e que te alimenta de forma incondicional, assim como ela ama de forma incondicional. Nonas parte dessa premissa que é bem original tanto para um restaurante quanto para contar a história dessa conexão do amor do italiano com a comida, das tradições familiares, dos vínculos familiares, de querer trazer essa essência de cozinha familiar e de almoço dominical para os restaurantes e também para a vida das pessoas, a partir de um sentimento que também acaba atingindo todo mundo em algum momento: o luto. A perda da mãe motiva o Joe, que é o personagem central, a construir um restaurante onde não só ele estabelecesse essa conexão dele com as duas mulheres que ele mais amou, que é a mãe e a avó, e também compartilhar esse amor que ele sentia por elas para aquelas pessoas que também estavam se sentindo sozinhas, ou que queriam se sentir em família, ou que queriam apenas apreciar um bom jantar numa terça-feira à noite. A gente vê em Nonas que Joe não é apenas aquele cara que quer manter as tradições. Ele não é apenas o cara que quer manter os vínculos com aquelas pessoas que já partiram. Ele quer compartilhar amor em forma de comida, e esse é um dos gestos mais generosos que você pode encontrar em alguém. Por isso que este é um filme sinestésico, apaixonante. Você acaba devorando esse filme como se você estivesse realmente degustando uma lasanha ou uma pizza bem feita. 1 hora e 53 minutos de um filme que passa voando, mas que te coloca dentro de uma cozinha italiana, te coloca dentro de uma família italiana e faz com que você se envolva com todos os desafios e as dificuldades, os conflitos existenciais, as diferenças que existem entre as próprias avós que estão ali cozinhando, e tudo isso faz com que isso seja uma experiência sinestésica, emocionante, prazerosa. É um filme muito agradável de se assistir. Um filme muito bem produzido, porque a parte de fotografia dele é excelente. Você consegue ver nas paletas de cores, principalmente quando mostra a cozinha da casa da mãe barra avó, que você tem cores tipicamente identificáveis
com a cultura e com a história da Itália. O verde Bianchi está lá nos armários de cozinha, os tons mais claros em amarelo, o vermelho é um vermelho intenso do molho, então tudo isso pode ser observado muito bem pelo filme. E que elenco que trabalha de forma orgânica, hein? Ah, Susan Sarandon, obrigado por sua existência. Linda Cardellini, obrigado por sua existência. Drede Matteo, que há muito tempo a gente não via, nem no cinema, nem na televisão. Ela, que apareceu para o mundo em Família Soprano. O John Maiello, que tem um filme até com bastante fala. A galera lembra dele como o Alcide do True Blood. Eu assisti recentemente o Magic Mike, que é muito melhor do que estava na minha cabeça de 10, 15 anos atrás. Eu prometo gravar um vídeo falando sobre o filme dos Saradões de Strippers, né, a mulherada adora esse filme. O John Maiello desse filme tem muito mais fala do que a gente imaginava que teria. E o Vince Vaughn consegue mandar muito bem no papel do protagonista. Eu recomendo Nonas, porque ele não é um filme apenas sobre gastronomia. Ele é um filme que obviamente fala sobre o luto, fala sobre a perda, fala sobre como você trabalha com a perda, seguindo em frente ao mesmo tempo, mantendo as tradições. É claro que a gente pode até ter sentimentos controversos em relação a se agarrar ao passado, e o filme fala também sobre o desapego ao passado, mas também a necessidade de você manter as memórias vivas e respeitar as memórias. Fala sobre a valorização da melhor idade, de como ela pode ser relevante e de como esta melhor idade apresentada em Nonas, apesar de em vários traços serem ainda um tanto quanto conservadores, mas que tem os seus matizes de visão de mundo mais moderna, de visão de mundo para frente. São mulheres maduras que, dentro das suas peculiaridades, elas sim conseguem ter uma abertura de visão e não desistindo de ainda querer ter uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida onde elas são reconhecidas. É um filme que fala sobre esse reconhecimento por um aspecto positivo. É um filme que fala sobre recomeços, porque praticamente todos os personagens estão recomeçando na vida. O cara que sai do luto, a viúva que tenta recomeçar com um novo relacionamento, as senhoras que tentam restabelecer os vínculos com os filhos, com os netos, com elas mesmas, nas suas respectivas jornadas de vida, e que acabam construindo uma jornada de ressignificação de suas existências, o que é sempre muito edificante. O filme tem um ritmo excelente, ele é delicioso de se assistir. Sim, se prepara porque vai dar fome enquanto você está assistindo o filme. Dá uma pausa para fazer uma boquinha. Eu mesmo fiz uma macarronada rápida para poder seguir assistindo o filme comendo, porque a parte estética dos pratos é muito atraente. Lembra, assim, um Taste Made Brasil, um Food Network. Eles mandam muito bem nessa questão de captação das cenas de comida. Isso pode parecer um tanto quanto frívolo ou irrelevante, mas é parte do contexto da narrativa. Ele tem, sim, alguns elementos que são importados de alguns desses programas culinários e que ajudam a apresentar o filme, que ajuda a colocar o espectador dentro da perspectiva do próprio filme. É uma narrativa consistente, linear, você não tem muitas barrigadas. Existe sim algumas coisas que são coincidências de roteiro, olha só que coisa, o mundo é muito pequeno, as pessoas acabam se encontrando nos mesmos lugares, mas nada muito absurdo. Temos alguns plot twists bem interessantes e sim, como eu disse no começo do vídeo, baseado em uma história real. O restaurante ainda está lá, funcionando há pelo menos 15 anos, eles servem os mesmos pratos, deu certo o conceito que não tinha como dar errado, porque afinal de contas nós estamos falando de culinária que tem sentimentos, que tem emoções, que tem a tradição e, como o próprio filme coloca, uma culinária feita pelas pessoas que mais vão amar a você ao longo da vida. Recomendo Nonas também porque ele está indicado ao Emmy 2025 como melhor filme ou telefilme, melhor longa ou telefilme. Netflix finalmente entregando um filme que presta, olha só que coisa.
É um dos meus favoritos, ou preferidos, por assim dizer. Espero que tenha sucesso na premiação que acontece em breve nos Estados Unidos, focada para televisão, onde está concorrendo, por exemplo, com o novo Bridget Jones, que eu ainda não assisti. Vou dar um tempo para pegar esse filme, porque eu tenho que assistir aos outros da franquia. Recomendo. Você não vai ter nada a perder, você vai sair ganhando se você assistir esse filme. E sim, é um filme que você termina com vontade de abraçar a sua avó. Neste aspecto, objetivo alcançado. Aliás, abraçar a sua avó e pedir para ela fazer um prato de macarronada, o que cai muito bem. Só como registro final, durante uma boa parte da minha vida, eu gostaria de ser filho de italianos ou descendente de italianos, porque eu sempre achei a cultura maravilhosa. Eu sempre achei o povo italiano muito alegre, muito divertido, muito animado. Os descendentes de italianos que eu conheço sempre foram muito animados e gentis comigo. Então, esse filme também é bom para a gente relembrar dessas diferenças boas que existem entre os povos e como as outras culturas podem nos entregar eh, bons momentos, boa gastronomia, história, cultura, enfim, é muito bom a gente poder aprender com diferente e aprender com nonas, então, maravilhoso.